Você sabe qual é o significado da janela 10 por 40? Você acredita que ainda existem países que não foram alcançados pelo Evangelho de Cristo? Você sabe, por exemplo, quais são os principais desafios e problemas que se enfrenta na missão transcultural? Então são assuntos como esse que eu quero falar com você na nossa aula de hoje, a nossa lição que vai falar sobre os desafios da janela 10 por 40. Essa é a 10ª aula, já estamos caminhando para o final do nosso trimestre e você que é novato por aqui, você pode se inscrever no nosso canal, aí dando um joinha, né? E também fazendo a sua inscrição e ativando o sininho. E assim você vai estar recebendo o nosso conteúdo em primeira mão. Esse é o nosso canal, Renato Bromochenko. Você pode também estar me acompanhando através aí das nossas redes sociais, né? Instagram, Facebook, TikTok, né? E aí você vai seguir as nossas redes sociais e saber um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente faz no nosso dia a dia. Mas como eu não gosto de perder tempo, vamos direto à nossa aula de hoje para a gente compreender um pouquinho sobre esses desafios que nós enfrentamos para levar o Evangelho nessa região chamada 10 por 40. Os objetivos da nossa aula de hoje, primeiro é conceituar essa janela 10 por 40. Nós temos aqui a ideia de mostrar para você o que é isso, para que você possa compreender qual é essa área que precisa ser alcançada pelo Evangelho de Cristo. Segundo objetivo é pontuar os principais desafios que existem dentro dessa janela. E por último, nós vamos colocar algumas estratégias que podem ajudar a alcançar países que estão dentro dessa janela. Então, essa é a ideia, o objetivo central da nossa aula de hoje, da nossa 10ª aula, para que você possa aí também transmitir isso ao seu aluno, às pessoas que estão à sua volta. E se você não é professor, é aluno, está aqui com a gente, então vamos junto, pega papel e caneta e vamos anotar. Mas antes, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas e deixar o seu comentário. É muito importante que você comente, que você deixe a sua opinião, porque a sua opinião vai nos ajudar, né, nos motivar a continuar trabalhando e postando aqui o nosso conteúdo para chegar até outras pessoas, tá bom? Vamos ao nosso primeiro ponto da nossa revista. Primeiro ponto, uma batalha espiritual chamada de janela 10 por 40. Uma verdadeira batalha espiritual. Em Efésios capítulo 6, que é o texto base da nossa revista, versículo 10 até o 20, nos mostra que estamos numa batalha espiritual. E é bom que você entenda isso. Nós estamos lidando com um inimigo espiritual que trabalha 24 horas para tentar impedir o progresso e o avanço da igreja. Veja que quando Jesus foi levar o evangelho, né, para aquele gadareno, aquele rapaz que estava endemoninhado, a Bíblia diz que houve uma grande fúria no mar para que impedisse que o barco chegasse até a aldeia de Gadara. E quando Jesus chega naquele lugar, Jesus leva a libertação para aquele homem. É bom que você entenda isso. Veja que Jesus repreende, né, aquela fúria que estava ali vindo para impedir o avanço e o progresso dele para chegar naquele lugar. E se você olhar, a única missão de Jesus na aldeia de Gadara foi evangelizar o gadareno e deixar ele ali como um missionário. Você não vai ver mais outro feito registrado, pelo menos nos evangelhos, que Jesus tenha feito em Gadara. Apenas aquele gadareno que foi liberto. Então não temos dúvida de que o inimigo tentou de alguma forma impedir a chegada de Jesus àquele lugar. Mas quando Jesus chegou, trouxe libertação para aquele povo. Então não estamos lidando com um inimigo carnal. É tanto que o apóstolo, no próprio texto que fala sobre as armaduras, ele diz, nós não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então são esses adversários que tentam impedir o progresso e o avanço da igreja. Então nós estamos numa verdadeira batalha espiritual. Em Efésios, você vai ver que os membros do corpo de Cristo estão guerreando contra Satanás. Estamos sujeitos aos ataques por meio de ciladas e artimanhas cruéis. Efésios capítulo 6, verso 11 diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que é um revestimento? Por exemplo, eu estou com essa camisa e eu coloco o paletó, o terno por cima. Então isso aqui é um revestimento. Eu estou vestido e vou me revestir. E aí ele diz, revista-vos de toda a armadura de Deus.
Então veja que nós precisamos nos proteger. Era assim que o soldado fazia. Ele ia para a guerra e ele se revestia com as armaduras, com todas as armas possíveis que ele podia carregar para que eles pudessem estar naquela batalha. A obra missionária, querido, é um grande campo de batalha. Nós devemos guerrear com toda reverência, com zelo e com temor. Devemos selecionar bem essas armas espirituais, essas armas que nós vamos usar para estar na peleja, na luta contra o adversário. E aqui é bom que você perceba que nessa batalha nós devemos usar armas espirituais. As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Cristo para destruição de fortaleza. É o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios. Então perceba que essas armas que estão disponíveis para os salvos, quase, eu diria que todas elas, com exceção da espada do Espírito, que é uma arma de ataque. Todas as outras armas são armas de defesa. E a própria espada também é usada como defesa. Numa luta que tinha, daqueles soldados antigos, a espada, que é a única arma que ele poderia também atacar. Usar para se defender, mas também para atacar. Mas todas as outras armas são armas de defesa. Então isso mostra o perigo que nós estamos enfrentando nessa batalha espiritual. Armas espirituais que estão disponíveis para os salvos. E aqui nós temos uma relação que o apóstolo Paulo enumerou dentro da carta aos Efésios. E ele vai dizer assim, que nós temos que usar o cinturão da verdade. O cinto, que segurava ali toda a estrutura da calça, do utensílio que o soldado usava, às vezes a bainha da espada. Então ele usava esse cinto para dar ali segurança para aquilo que ele estava vestindo, para suas vestimentas, às vezes até por cima também da própria couraça, para prender a couraça. Então ele diz aqui que esse cinto simboliza a verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em outro texto ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então veja que a verdade ela tem que ser uma vestimenta, o cinto do cristão. O cristão jamais pode se firmar na mentira. A pregação do evangelho é a verdade de Deus. A pregação do evangelho é a verdade que liberta o homem do pecado, da iniquidade e da transgressão. Então, se vamos falar dessa verdade, temos que estar também revestido dessa verdade. Ele vai falar sobre couraça da justiça, não a nossa própria justiça, mas a justiça de Cristo. Ela tem que estar vestindo a nossa vida. Temos que estar revestido com essa couraça. Ela protegia os soldados de flechas, de cortes, de ferramentas que poderiam ferir o seu corpo. Então, geralmente se colocava uma couraça para proteger de alguns golpes que ele poderia receber no meio de uma batalha. Sapatos, que aqui fala da prontidão para pregar o evangelho. Dos quantos pés os cristãos estão disponíveis para caminhar, para levar o evangelho às outras pessoas. Vai falar sobre o escudo da fé. Esse escudo que protegia de ataques, de lanças, de dardos, e ele sempre expondo ali o escudo para que pudesse ter proteção. E ele diz que essa proteção é a fé que nós exercemos na pessoa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Não é fé na fé, é fé em Cristo, tá bom? Para a gente não confundir as coisas. Então é bom também saber do capacete da salvação. Quando estamos salvos, o capacete é uma proteção para que nada venha atingir a nossa cabeça, atingir a nossa mente, atingir a nossa consciência. E também temos a espada do Espírito, a espada que é a palavra de Deus, que serve tanto para nos defender, como também para atacar o adversário que vem contra as nossas vidas. Então todas essas armas são espirituais, porque a nossa batalha ela não é carnal. É o que Paulo vai dizer aos Efésios no capítulo 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos aqui ao nosso terceiro subponto, enfrentando esta batalha espiritual da janela 10x40. O que é essa expressão 10x40? Usada para identificar uma região
geográfica. Vou colocar o mapa aqui para você entender isso. Nessa janela 10x40, essa expressão ela nasceu ali na Argentina, né, numa segunda conferência que aconteceu ali em 1989 pelo argentino Luiz Buz. Ele estava pregando nessa conferência e fez uma referência falando sobre esses países que estão dentro dessa janela. Só para vocês terem ideia, 66% da população mundial mora nesse lugar. É o 2/3, né, da população mundial. Isso colocando em milhões aqui, são 4,75 milhões de pessoas que estão aí dentro dessa janela. Países e grandes megalópolis, né, grandes cidades estão neste lugar e aonde ali você encontra várias dificuldades, várias crises de pessoas com dificuldades financeiras, com dificuldades espirituais, emocionais, vivendo sobre guerra e também sobre religiões poderosas que nascem naquela região, também para tentar, de alguma forma, impedir o progresso e o avanço do Evangelho. Essa região fica situada, ela foi chamada assim, porque ela fica entre 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, do norte da África até o leste da Ásia. São 67, alguns dizem 68 nações que são marcadas pela pobreza extrema e pelo fechamento total da evangelização. A maior parte dos povos não alcançados, onde vivem mais de 4 bilhões de pessoas ali da população do mundo, e as 3 maiores religiões não cristãs do mundo estão ali, que são o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Então são esses países que estão ali, né, essas religiões que estão ali, de alguma forma, criando uma nuvem, né, criando um obscurecimento da mente das pessoas para que elas não compreendam e para que não resplandeça ali a luz do Evangelho. Então, enfrentando essa batalha dessa janela, a igreja precisa de alguma forma estar revestida com todas essas armas que acabamos de citar para que ela possa alcançar essas pessoas através da evangelização. E é preciso a gente ver, por exemplo, vários países que estão ali, né? Países, por exemplo, como o Afeganistão, ali nós temos ali a China, que é um grande país, ali nós temos a região da Jordânia, do Nepal, da Tailândia, nós temos ali a região de Chipre, né? Temos ali a região, por exemplo, o próprio Israel também está ali, né? Temos ali o Catar, vários países, Marrocos, Iraque, as Filipinas e vários países. São 68 países que estão dentro dessa janela e precisam ser alcançadas pela palavra e pela graça de Deus. Vamos aos principais desafios, esse é o nosso segundo ponto, que encontramos dentro dessa região. Nessa janela, uma amostra de maiores necessidades humanas das pessoas. As maiores megalópolis estão ali. Nessas megalópolis nós vamos encontrar, por exemplo, países ali como Bangkok, Calcutá, Bagdá, né, a cidade de Tóquio e várias outras, a própria China em si. E veja que apenas 8%, né, 8% dos missionários do mundo estão dentro dessa região. Então veja que é um número bem pequeno para alcançar essas pessoas. Isso aqui são dados que a gente está passando para você, trabalham entre esse pessoal e devido à alta crise e à alta dificuldade que se encontra nessa região para a evangelização. Nessas megalópolis, você vai ver ali bilhões de pessoas que estão enfermas, vítimas de guerra e que vivem sob calamidade. Há um exemplo disso, nós temos, por exemplo, um grupo terrorista que está nessa guerra entre Israel e esse grupo terrorista, e a gente percebe, por exemplo, que esse grupo domina toda a região ali, onde está naquela guerra, a região da Palestina, e torna aquelas pessoas refém daquilo que eles fazem, daquela briga que eles fazem contra a nação de Israel. São pessoas também que se tornam vítimas da guerra e vivem sob calamidades, extrema pobreza, porque recursos que eram para chegar nessa região são desviados para outras finalidades. Então são pessoas que estão ali enfermas, doentes, uma pobreza extrema, desafiadora, a necessidade humana está presente naquele lugar. E essas necessidades, essas calamidades, essas doenças acabam impedindo as pessoas de conhecer o poder transformador do Evangelho. Elas não sabem quem é Jesus, elas não conhecem o poder do Evangelho. E essas necessidades estão ali de forma extrema, né, levando essas pessoas a odiar as outras nações,
Às vezes isso já é incutido desde a infância, colocando que as outras nações bem-sucedidas e desenvolvidas é a culpada de todo o problema. Então, quando você chega ali, você já tem a própria barreira da sua etnia, né, do país, a depender do país que você pertence, do país de onde você é de origem, você já é odiado por aquela pessoa, você já não consegue conversar abertamente, porque ela já tem um ódio de qualquer estrangeiro ou de vários estrangeiros, depende da nação que você pertence. Já criou um bloqueio para que você não possa evangelizar, por causa das necessidades extremas que esses países enfrentam. Eles colocam a culpa toda no mundo, né, em outras pessoas, e acabam manipulando a mente dessas pessoas, para que elas ficam escuras para aquilo que o evangelho pode fazer na vida delas. As pessoas mais necessitadas financeiramente da terra estão dentro dessa janela 10 por 40. Essa janela, ela não pode permanecer fechada ao evangelho. É preciso que nós possamos abrir, pregar, para que nós possamos levar a palavra de Deus. Porque são principados, são potestades, né, príncipes das trevas destes séculos, e estão lutando para que a igreja não pregue, para que a igreja não chegue até essas pessoas, para que essas pessoas não sejam libertas pelo poder da graça de Deus. Não tenho dúvida, como usei a princípio na introdução da nossa palavra, falando sobre o gadareno. O inimigo não queria que o gadareno fosse liberto. Ele não queria sair daquele corpo. Ao sair, destruiu a vida de vários porcos que estavam naquele lugar. E veja que aquele rapaz ficou em perfeito juízo, ali sentado, ouvindo Jesus. E ele queria tanto acompanhar Jesus. Ele disse, me deixa te seguir, me deixa acompanhar o Senhor e sair daqui. Eu não tenho dúvida que aquele pedido é um pedido desesperador de alguém que não quer mais voltar àquela vida. Alguém que depois de liberto, de experimentar o evangelho, já não queria mais voltar atrás. E aquele homem, ele vai pedir Jesus para ser um seguidor dele. E Jesus disse não. É a primeira vez que Jesus diz um não tão forte para alguém. Disse, não, você vai ficar aqui e vai falar daquilo que eu fiz na sua vida, a começar pela sua família. Então Jesus deixou um missionário ali naquela aldeia de Gadara. Romanos capítulo 8, verso 35, diz que nada pode nos separar do amor de Cristo. Né? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo da espada. Então nós precisamos falar desse amor, dessa graça, levar esta palavra de Deus às outras pessoas que estão à nossa volta, sem ter medo, porque precisamos estar revestidos desta couraça, dessa proteção, desse capacete, desse escudo que está disponível para nós. O outro desafio que se encontra dentro da janela 10 por 40 é o desafio da perseguição. Na janela 10 por 40 se encontram nações com alto índice de perseguição religiosa. Os enviados por Deus enfrentam perseguição antes e na época de Jesus e até os dias de hoje. Todas as pessoas que eram enviadas e são enviadas até hoje para esses lugares enfrentam perseguições terríveis, pois nessa janela 1040 há países que perseguem os cristãos por meio de leis que tiram a sua liberdade, levando-os à prisão, à tortura e até à morte. Então não tenha dúvida disso, os cristãos ainda hoje estão morrendo, né, por causa das perseguições. Muitos estão presos, condenados à prisão perpétua, outros são condenados à prisão de morte por causa de leis e de situações que tem nesses países para que o evangelho não seja disseminado, não seja pregado para essas pessoas. Outros países perseguem a igreja por meio do governo. O próprio governo impõe regras, leis, impõe sanções para que os cristãos não possam pregar. Né? Família, sociedade, tudo tentando de alguma forma travar para que o evangelho não chegue e não prospere nessas regiões. São perseguição religiosa, um grande desafio. A perseguição religiosa é um grande desafio na região da janela 10 por 40. Não tenha dúvida disso. São um dos maiores desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia, é pregar o evangelho para essas pessoas que estão precisando da graça de Deus. Em terceiro ponto, né, da nossa lição, já para nós terminarmos a nossa aula, fala sobre estratégias que podem ser adotadas para alcançar países nessa janela. Quais são as estratégias que nós podemos adotar para alcançar essas pessoas? Precisamos primeiro orar pelos missionários enviados para essa região. Esse é um dos principais meios e ferramentas que nós temos. Oração. Orando pela janela 10 por 40. Oremos para que Deus levante mais igrejas mantenedoras e obreiros dispostos a gastar as suas vidas nesses países. Então é preciso que nós, como Igreja do Senhor, num país que temos ainda, né, um pouco dessa liberdade para falar do Evangelho,
orarmos. Orarmos como igreja, como obreiros do Senhor, como líderes, como professores. Oração, para que Deus levante igrejas que estejam dispostas a financiar missionários nos lugares onde não tem o desenvolvimento da obra e do Evangelho de Cristo. E isso é um desafio muito grande. Precisamos orar pela igreja. Precisamos também, na partir da oração, nossos corações ficar mais sensíveis à direção de Deus para as nossas vidas. Se Deus quer que nós ficamos só aqui treinando, ajudando pessoas aqui, ou também se Deus tem um chamado para a nossa vida, para nós irmos a esses lugares, falar do amor de Deus. Então temos que orar para que Deus levante pessoas, para que pessoas sejam encorajadas e chamadas por Ele para ser pregadores do Evangelho nesses lugares e nessas regiões. Precisamos também de muitos vocacionados, Muitas vocações são descobertas a partir do compromisso com a oração a respeito de povos não alcançados. Quando a igreja começa a orar, quando a igreja se move na oração, como está descrito em Atos capítulo 13, quando ali a igreja estava orando, prestando culto ao Senhor, jejuando, ali dentro daquele momento de oração, a igreja recebeu uma palavra para separar Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, melhor dizendo, para ir levar o evangelho e pregar às outras pessoas. Então, quando a igreja ora, nascem os vocacionados para ser pregadores do evangelho, pastores, evangelistas, missionários, pessoas que estão dispostas a entregar a própria vida para poder ver almas sendo libertas para a glória do nome do Senhor. A evangelização, uma das estratégias ali, é por meio de ação social. A ação social da igreja revela o testemunho cristão por parte do amor e do compromisso com a evangelização. Então é preciso que a igreja tenha isso em mente. É preciso, como igreja do Senhor, nós não fomos chamados para fazer apenas ação social, mas por meio dessa ação social, nós podemos também chegar até as pessoas carentes desses países, dessas regiões, desses lugares onde não tem o alcance. Se ali é um lugar de extrema pobreza, um lugar de extrema necessidade, dificuldade que as pessoas têm de viver, de se alimentar. Você chega para falar de Cristo, do amor de Cristo, do Evangelho, e essas pessoas com fome, com necessidades extremas de saúde, de cuidados médicos. Então, ali está uma ação social que precisa ser feita também para que essas pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus. Evangelizar por meio da ação social abre portas para a entrada dos missionários em diversos países, como várias ONGs, várias organizações mundiais têm chegado nesses países através de medicamentos que são dados para essas pessoas, de médicos, enfermeiros, missionários que vão para esse lugar ajudar no trabalho de ação social, de reconstrução de países atingidos por algumas crises, por algumas desastres naturais que acontecem também, e eles chegam ali presentes como organizações e tem a possibilidade, através dessa ação social, de alcançar pessoas também e falar do amor e da graça de Deus. Veja, por exemplo, a nossa terceiro subponto, que é a ação médica missionária. Ou seja, a missão médico-missionária traz um evangelho de forma prática, porque muitos são levados a países como médico, como enfermeiro, como um profissional de alguma área que vai cuidar de uma ação social e, ao mesmo tempo, tem a oportunidade de falar do amor, da graça de Deus para essas pessoas. A prioridade do ministério de Jesus era com as enfermidades da alma, mas reconhecia que os doentes precisavam também de médico, quando ele diz que os sãos não precisam de médicos e sim os que estão enfermos. Então veja que Jesus chegava para essas pessoas, curando muitas também. O objetivo maior do evangelho é recuperar a alma do indivíduo para que ele não se perca no inferno. É tirar a alma, resgatar a alma do indivíduo para que ele seja salvo. Às vezes, apesar da dificuldade, da calamidade, mas a salvação eterna é o principal alvo da pregação, o principal milagre. Mas, ao mesmo tempo, Jesus efetuava cura sobre essas pessoas, aliviando assim a dor, o seu sofrimento, e aquilo abria a porta para que outras pessoas também pudessem ouvir e serem alcançadas pelo Evangelho e pela graça de Deus. Lógico que Jesus não curava todos ou resolvia o problema de todos. Ele chega no tanque de Betesda e cura apenas um paralítico, é o que é mencionado. Mas ali havia vários, mas ele curou alguém naquele lugar. E ali já abriu a porta, a oportunidade para que o evangelho fosse pregado a outras pessoas.
As nações da janela 10 por 40 precisam muito de médicos, bem como outros profissionais da área da saúde. Então, muitas entidades, muitas organizações estão fazendo isso, treinando médicos para serem também missionários. Além de médicos, missionários. Além de profissionais da saúde, sendo pessoas também que vai levar o evangelho a outras pessoas, às outras criaturas, para que elas possam também ser alcançadas pela graça de Deus, tá certo? Então esses profissionais ou essas profissões da área da saúde abrem portas fechadas em muitos povos que ainda não foram alcançados. Há projetos de igrejas do nosso país para formar médicos para serem enviados para essa janela 10 por 40. Há várias organizações que estão trabalhando nesse sentido para alcançar novas pessoas. É preciso mais iniciativas como essa, a fim de que mais profissionais façam missões a partir de suas profissões. E aí, a sua profissão, né? Na área que você trabalha, dá para atuar em algum país? É bom que você ore sobre isso. Se você tem condição também de levar o evangelho, de aproveitar da oportunidade da área que você trabalha, para que você possa ganhar mais vidas para Cristo. Não só em outros países, mas no próprio país também que você mora, que você reside. Você pode ser um canal de bênção para falar do amor e da graça de Deus para outras pessoas. Encerramos por aqui a nossa aula de hoje, concluindo que a janela 10 por 40 é um grande desafio para a evangelização mundial. É muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento desse desafio, orem por ele e tenham sensibilidade espiritual e responsabilidade na evangelização dessa região. Jamais deixe de ser alguém que ora, que contribui e que está disposto também, se o Senhor lhe chamar, a fazer a obra dele e levar essa palavra adiante. Que Deus te abençoe com essa palavra. Antes de fechar o vídeo, deixa aí o seu joinha, né, faz a sua inscrição e deixa também o seu, ativando o sininho e deixando também o seu comentário. E assim juntos nós vamos estar sendo sempre parceiro e recebendo em primeira mão aquilo que Deus tem para a nossa vida e para a sua vida. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, em nome do Senhor Jesus.